Estamos de volta, nossos queridos, estamos de volta aqui com as nossas videodicas, Dr. Marcelo Sandrin, junto a esse grupo maravilhoso de comunicação que faz a diferença no dia a dia. E a pedidos, estamos discutindo hoje, vamos discutir um pouco sobre o acidente vascular cerebral. Como o próprio nome diz, é, na maioria das vezes, um imprevisto. Mas, infelizmente, para todos nós, existe muita coisa que poderia nos levar a evitar o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, popularmente chamado de derrame, existe o derrame que a gente chama de verdadeiro, existe o derrame que não é o verdadeiro, mas que também é um derrame, é um acidente vascular cerebral. Nós temos basicamente dois tipos. O acidente vascular cerebral isquêmico, que é falta de oxigenação no cérebro, mais expresso, na maioria das vezes, por aquele que faz a pessoa ficar com ou sem alterações de intelecto, alterações de fonação, alterações neurosensoriais, e tem paralisia de um lado do corpo, por exemplo. O braço e a perna param de funcionar. Esse daí é a causa mais comum, realmente, acidente vascular isquêmico, é disparado a hipertensão arterial, a crise hipertensiva. A crise hipertensiva faz com que os vasos se fechem e podem, então, causar esse tipo de lesão. Existe um outro tipo que é o embólico. Você tem, de algum lugar do organismo, do coração ou dos próprios vasos do pescoço, um coágulozinho chega a uma região do cérebro, pode dar o mesmo quadro de paralisia de um lado e entope um vaso. Acidente vascular por falta de oxigenação. Embólico, é isquêmico também. Então, causas nós temos e temos esse tipo. O outro tipo é o derrame que a gente chamaria de verdadeiro, aonde derrame do quê? De sangue. Aí nós temos diferentes tipos também, mas é a presença de sangue no cérebro, ou em volta do cérebro, que seria sangue no espaço licórico, nas meninges, pode dar o seu quadro clínico clássico, pode ser por ruptura de um vaso importante, por exemplo, um aneurisma, pode acometer até jovens e vir até ao óbito súbito, causa de morte súbita. A pessoa não sabia, tinha dor de cabeça, não era hipertenso sério, nunca valorizou, tomava analgésicos, nunca procurou serviço médico, acorda de manhã em coma ou então eventualmente morto. A investigação mostra que é um aneurisma cerebral que se rompeu, eventualmente com uma oscilação de pressão. Também temos aí a presença. Ou ele pode ser até, como tivemos essa semana no nosso dia a dia, infelizmente, um senhor de 32 anos que passou 5 dias com cefaleia, com dor de cabeça em casa, não procurou o serviço médico, porque tinha que manter o empreendimento dele aberto, trabalhando, correndo atrás do dia a dia, e já chegou com hematoma, com sangramento dentro do cérebro. Isso é grave demais. Qualquer tipo de acidente vascular cerebral, independente da causa, independente do tamanho dele, independente do que acometeu, é um problema muito sério de saúde. Por isso mesmo, precisamos estar sempre atentos. É uma das patologias que mais cresce. Hoje, em alguns lugares do mundo, o que causa mortes mais frequente é os tumores. São, na realidade, os tumores sólidos, os tumores do sangue também, o câncer. Mas aqui no Brasil nós ainda temos a causa maior, são as doenças cardiovasculares. E aqui nos grandes centros o acidente vascular cerebral já está tomando o lugar do infarto agudo do miocárdio, da morte elétrica do coração, da arritmia como causa principal. Já existe quase uma igualdade. A causa mais frequente de óbito hoje ainda são as doenças cardiovasculares, tem o componente de hipertensão arterial, componente de diabetes, componente de aterosclerose, de gordura no sangue, de inatividade, de estresse, etc, etc. Mas hoje é quase um empate. Acidente vascular cerebral nas suas diferentes formas de um lado e acometimentos cardíacos do outro. Precisamos conhecer ambas as faces da doença cardiovascular, dando ênfase proteção do coração e a proteção do nosso cérebro. Antigamente, a sede da vida era o coração. Nós sabemos que hoje o principal é o cérebro. Ou seja, estamos tratando de duas estruturas extremamente nobres. Junto com o pulmão, fazem um trio de vida.
um trio de sobrevivência. Agora, se não temos um bom coração, nós não podemos ter um bom cérebro. E sem o cérebro, nós não somos nada. Todo cuidado é pouco. Acidente vascular cerebral deve ser conhecido. Dicas de Dr. Marcelo Sandrin. Nossas videodicas ficam por aqui e estaremos de volta logo logo com mais informação em saúde. Um abraço, meus amigos.